Bem-vindos ao Por Trás da Raquete com Júlia Fonte, bem-vindos à Arena EMS. Baran, obrigada pelo teu tempo. André Baran, 33 anos, número 4 do mundo, 30 títulos na carreira, nascido em Brusque, e a gente está aqui hoje para conhecer mais desse menino que nasceu lá em Brusque, teve uma infância já no tênis e tem uma família que eu conheço, uma família maravilhosa, e a gente quer conhecer um pouquinho mais dessa pessoa. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui mais uma vez com você, Ju. E esse sou eu, sempre vivi no esporte. Acho que eu comecei o tênis com 3, 4 anos de idade, já com a raquetinha na mão. E graças à minha família, que foi sempre muito apoiadora ao esporte, me fez ter essa essência, né? Eu vou colocar o esporte como prioridade na minha vida. A gente sempre viu um Baran muito focado, muito disciplinado, muito profissional, até de certo ponto frio, mas o que é necessário para um atleta de alta performance. Mas ultimamente a gente tem visto um Baran mais emocionado com as vitórias, um Baran que se envolve com a torcida, que até chora quando tem essas grandes e lindas conquistas. E é desse André que a gente está falando, né? Não é o Baran, e sim o André. E eu queria começar falando sobre uma pessoa que eu acredito que tenha sido uma das tuas, talvez a maior, ou o teu maior incentivador para o esporte. Então eu quero te mostrar um vídeo e depois a gente vai conversar sobre essa pessoa. Pois é, uma das grandes histórias que hoje a gente ri bastante é em 2002, na circuito de tênis Copa Gerdau em Porto Alegre. Chegamos em cima da hora, o André faria a semifinal, chegamos um pouco atrasado, aquela correria e tal, já era o jogo dele. Ele falou, pai, tem que trocar meu grip. Eu falei, tá, vai aquecer, vai te alongar que eu vou fazer a troca do grip rapidamente aqui. Nesse meio tempo fiz a troca do grip rapidão, já repassei a raquete para ele entrou na quadra, começou a bater, em seguida começou a jogar. E eu notei que, poxa, ele reclamava que a raquete estava lisa, e ele errando bola que ele não costumava errar, e eu pressionando ele. Eu falei, poxa, André, brigando com ele, chamando a atenção dele, acorda, pô, tá dormindo ainda, vai para cima do cara. Era um cara muito talentoso que jogava com ele, um cara muito forte na troca de bolas. E eu falei, vai para cima. Então ele, pai, mas tá escorregando a raquete caiu umas 2, 3 vezes quando ele foi sacar, quando ele foi bater. E eu falei, enxuga bem essa raquete aí, tira esse suor aí e vamos pro jogo. E aí na troca, aí ele perdeu o primeiro set de 7-6, e quando ele botou a raquete ao lado, assim, eu cheguei mais perto para conversar com ele, eu notei a lambança que eu tinha feito. Eu tinha deixado naquela pressa o plástico em cima do grip, e estava totalmente lisa a empunhadura dele, tadinho. E eu brigando com ele, cobrando dele, e na verdade a lambança tinha sido feita por mim. Aí eu corri, tirei esse plástico, consegui reformular tudo isso, ele voltou pro jogo e teve sucesso. Ganhou os outros 2 sets e foi para a grande final do circuito juvenil de tênis. Então hoje a gente ri, mas foi muito engraçado na época a cobrança e a maneira como tudo aconteceu. Grande abraço aí, obrigado. Que legal, eu nem lembrava disso. Mas agora tu lembrou? Nossa, esse momento é legal. Eu me emociono porque a gente lembra dos momentos que a gente já viveu, né? O que o esporte proporciona. E era legal viajar com meu pai, alguns torneios importantes. Essa relação, né, é uma relação que é muito comum. A gente vê muitos pais fazendo esse papel de treinador. Mas é uma relação que é muito difícil. Né? Não é fácil para o filho, não é fácil para o pai. Ao mesmo tempo que o pai está lá cobrando, querendo que o filho se dê bem, achando que tá fazendo melhor pro filho, às vezes o filho fica chateado, e ele mesmo comentou ali no vídeo, eu tava lá, tadinho, eu cobrando ele, e ele tava com o gripe lá escorregando por minha culpa. Sim. Mas é uma relação, a gente percebe que, com certeza, só dessas palavras dele, a gente percebe que ele te ensinou muito sobre foco e disciplina, sim, que são os teus valores, acho que mais evidentes hoje em dia. Eu queria que comentasse um pouquinho sobre essa relação de pai, treinador, viajar junto, como é que era isso pra ti? Então, meu pai sempre foi um grande incentivador, um cara que me inspirou bastante, né? Sempre me educou no esporte.
sempre me ensinou os princípios e o esporte como mudança de vida, né? Sempre tive hábitos saudáveis lá em casa, isso tudo veio de casa mesmo, né? Sempre longe de bebida, longe de drogas, então isso realmente o esporte, andar com pessoas corretas, pessoas do teu mesmo ciclo, isso acho que foi um grande diferencial. E quando eu tinha principalmente 10, 12 anos, eu viajei mais com o meu pai. A gente tinha uma equipe, às vezes viajava com a equipe do nosso treinamento, mas quando eram torneios mais longe, né, até pelo deslocamento, tudo, não ia sozinho, meu pai ia comigo. E assim, era muito legal, gostava muito, né? Esse caso que aconteceu foi engraçado, que eu acho que era a quarta de final da Gerdau, um torneio bem importante, e eu tava jogando, a raquete estava caindo da minha mão, e eu falava, cara, a raquete está girando da minha mão, eu não sei se eu não sabia trocar o grip, ele trocou para mim na época, e eu falava, eu não consigo segurar a raquete, e eu não achava empunhadura, e eu reclamando, vai jogar, meu pai falava, concentra no jogo, eu falava, eu não consigo, e aí foi ver, tava com o plástico do grip, a proteção do grip. Eu falo, caraca, ele trocou o grip e tal, virei o jogo e ganhei. Foi engraçado, assim. Mas ele sempre te incentivou bastante, Demais. né? Apesar dessa dificuldade ali, às vezes, de comunicação. Não, meu pai sempre incentivou muito. Eu era bastante dependente no começo que ele fosse comigo. Eu sempre gostaria de ver alguém, eu olhava pra fora e me dava força quando eu jogava. Ele sempre me deixava tranquilo, eu torcia. Ele tinha uma forma de falar comigo, assim, ficava um pouco nervoso, mas normal. Mas eu sabia lidar bem com isso. E acho que a partir dos 14, 15 anos eu comecei a viajar sozinho, já comecei a ter essa, como é que se diz, esse aprendizado também que é importante, né? Então a gente sair das situações sozinho, mas foi muito grato por esse período que eu passei com ele, me ajudou bastante também. A gente foi aprendendo também, porque pai e filho não é fácil, por exemplo, na parte das viagens, às vezes vai uma forma de falar com você, às vezes eu retrucava, porque é difícil achar esse ponto de equilíbrio, e até o momento que eu falei, pai, eu prefiro isso, prefiro aquilo, a gente sempre foi muito aberto e as coisas foram melhorando, né? Ele não era meu treinador, mas eu viajava com ele, né? E fazia esse papel, né? Fazia o papel de treinador, até achar esse ponto de equilíbrio. Isso é uma coisa que é muito importante na vida de um atleta. O pai entender que a criança, ela precisa aprender a tomar decisões sozinha, né? Às vezes uma instrução, um jogo, às vezes é melhor a criança saber sair da situação, saber lidar com a frustração, saber entender que só ela pode sair disso, do que às vezes querer uma aprovação de um pai. Então às vezes acontece muito, né, de os pais atrapalharem uma carreira, tirarem a identidade de uma criança, e graças a Deus não aconteceu comigo, mas eu vejo isso muito no circuito, o quanto é importante a criança entender que a vitória e a derrota é aprendizado, que ela precisa perder, que ela precisa aprender, e isso é importante. Apesar das cobranças do teu pai, isso ele nunca fez, assim, de Jamais. tomar decisões por ti. Não, ele isso sempre não, te ensinou a tomar decisões. Sempre me ensinou a ser mais forte, a lutar, a treinar, né? Eu lembro que também, quando eu treinava, eu queria muitas vezes, pai, às vezes eu queria, sei lá, ir pro colégio, tinha alguma coisa no colégio, eu tinha treino. André, tu escolheu isso? Tu tem teu treino primeiro. A escolha é tua, mas lembra. Então eu sempre sabia, não, é verdade. Meu pai sempre falava, tu tem que ter tuas prioridades, tuas escolhas. Eu com 12, 13 anos já treinava 4, 5 horas por dia no tênis. Então às vezes tinha uma festinha do amigo, queria ir na festinha. Depois do treino vai na festinha. O primeiro tem teu foco. Foi um combinado que a gente fez, essa disciplina. Óbvio que eu tinha meu tempo também, mas eu sabia que eu tinha minha prioridade, o que eu tinha escolhido, e sabia que eu tinha que abrir mão de algumas coisas. Já cedo eu já sabia daquilo. Então eu colocava minhas prioridades. E tem uma pessoa que às vezes não estava tão presente ali na quadra, mas na preparação estava muito presente. Sim. E que arrumava as tuas coisinhas para tu ir viajar. Eu tenho mais um vídeo para te mostrar. Uma das grandes lembranças que eu tenho quando o André jogava tênis, ele saía para viajar, eu preparava a mala dele e fazia um kit da garrafa térmica que ele usava durante o jogo e as toalhas que ele usava na quadra. Então eu colocava várias toalhas para ele levar e quando voltava ia desfazer a mala dele e lá eu perguntava, André, cadê as toalhas? Eu via que faltava toalha dentro da mala e aí percebia que o André esquecia a toalha. Quase todos os jogos, ou ele esquecia dentro da quadra, ou ele esquecia na mureta, na própria quadra onde ele estava jogando. E aí a mãe ia lá, comprava mais toalha, muitas vezes mandava bordar a toalha com o nome dele, para ser mais fácil, para não esquecer. E
voltava novamente faltando toalha. Era um tal de cada viagem que ele saía, a mãe ia lá, comprava mais toalha para o André levar na raqueteira dele. Até hoje, né? Eu ia dizer, tem coisas que nunca mudam. Mas a tua irmã também teve uma participação bem importante. Vocês são uma família bem unida e a tua irmã, ela teve uma presença ainda maior porque vocês treinaram juntos, né? Na academia do Lahi, moraram juntos. E quando vocês moravam juntos, ela me disse que vocês brigavam todos os dias por uma mesma coisa que tu fazia. Sabe o que é? Sim, com certeza. O que é? A louça. Não? O que era, gente? Porque todo dia tu deixava as tuas roupas espalhadas pelas cadeiras. Pode ser, exato. Botava as roupas nas cadeiras de casa. E aí foi nessa época que vocês foram treinar com o Lahi, né? Sim. E aí eu acredito que a partir daí, uma coisa lá de trás, hoje, se tornou a sua marca registrada, que é o cavalo. Sim. Eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente sobre isso. Então, o Lahi foi um grande mestre, né, para mim, onde eu pude aprender demais com ele. E desde quando eu conheci a academia, a metodologia dele, a forma que ele trabalha, ele sempre usava o cavalo como um símbolo forte. Então ele sempre, nos momentos de treino, ele chamava o Guga de cavalo. Tipo, vai cavalo, vamos. E sempre usava esse tipo de motivação. Então todo mundo que treinava lá se denominava, falava, vamos cavalo, mais uma bola, pra cima. Como é que tá o cavalo hoje? Então ele sempre falava dessa forma. E ficou algo que eu sempre me motivava desde o tênis. E quando eu entrei no beach tênis, eu jogando, eu falava, vamos cavalo, e ficava assim, me motivando. E acho que em um jogo, acho que foi o Elimar, que na época do BT Video, ele começou a falar, saca que nem um cavalo, e ficou, e ele começou com o André Cavalo, e foi uma coisa que pegou, mais natural, assim, e virou esse símbolo, assim. Mas começou lá atrás no tênis, pelo Lahi, pelo Guga, por todo esse contexto. E assim, eu também tive a minha experiência lá com o Guga, com o Thiago Monteiro, com a Bia, e eu sei que os treinamentos lá no Lahi, não é à toa que ele formou tantos atletas com grandes resultados, né? E eu tenho certeza que a participação dele hoje, naquela época, hoje te traz muitas coisas, mas era um período de treinos muito intensos, como você mesmo falou, 5 horas por dia, tinha uma festinha do amigo, não ia na festinha. Naquele momento, você já tinha os seus objetivos claros? Eu quero ser um tenista profissional, eu quero ser número 1 do mundo no tênis. Qual era o seu objetivo naquele momento? Desde quando eu tinha, sei lá, 10, 12 anos, 8, eu sempre me espelhava muito no Guga, né? Era um grande ídolo que eu tinha e nas condutas dele e realmente me espelhava demais. Eu via o Guga ganhando o Roland Garros, via ele com aqueles momentos e eu falava, um dia eu quero chegar lá, um dia eu quero poder estar lá, jogar uma Copa Davis, poder representar meu país. E foi com esse objetivo de criança que me fez ter essa chama, essa sede, né? Conhecendo o Lahi, conhecendo o Guga, estando no local certo para treinar, eu sempre tive esse sonho, sempre almejei isso, né? E lutei todos os dias com a minha força para tentar conseguir esse objetivo, né? Sim, a vida é muito louca, né? Porque quando tu estavas no teu objetivo, no tênis, com foco, trabalhando duro, a vida te apresentou uma pessoa que talvez hoje seja o teu porto seguro, seja a pessoa que está do teu lado e que também te fez, participou de muitos momentos da tua vida, inclusive não diretamente, mas esteve contigo, te acolheu na tua decisão de parar de jogar tênis, né, que é a tua esposa, a Renata. E eu, se eu não me engano, tu estavas num torneio quando conheceu ela, não foi alguma coisa assim? Eu conheci a Renata, foi em São José do Rio Preto. Foi lá, né? Pode tô falar. Perguntando. Não, conheci assim, quando eu comecei a namorar ela, na verdade, mas eu conheci ela no Praia Clube, quando a gente foi jogar, né? Mas foi mais esse primeiro contato e eu sempre, eu senti algo diferente sobre ela, né? Conheci ela através de um amigo em comum que morava, treinava comigo, lá no Lahi, que ele era de Uberlândia. E eu conheci ela através dele.
E lá em Uberlândia acabou que, assim, a gente nunca teve um contato, a gente ficou conversando, conheci ela, mas a gente conversava à distância. E ela não me deu muita moral no começo. Mas com o tempo, né, a gente foi conversando e a gente tive a oportunidade de conhecer ela. E aí foi num campeonato que ela foi me ver jogar em São José do Rio Preto que a gente se conheceu melhor. Ah, ela que foi te ver jogar lá. Então ela deu o braço a torcer em algum momento. E aí vocês começaram esse relacionamento. A gente sabe que um relacionamento pessoal de um atleta é uma coisa muito difícil, né? Independente, com amigos, com família, com namorada. Sim. Conta um pouco como era esse namoro de vocês com um Tigo tão focado naquele objetivo de ser tenista profissional. A gente começou a namorar quando eu tinha 18 anos. E eu viajava bastante, então a gente ficava um mês e pouco fora. O tênis era um pouco viagens longas também. E a gente namorava à distância. Ela morava em Uberlândia e eu em Santa Catarina, ali Balneário Camboriú. E a gente se via, sei lá, cada 45 dias, 2 meses. Era muito pelo telefone, né? Não tinha hoje em dia tantas ligações. Não tinha WhatsApp, FaceTime. Então a gente falava pelo telefone mesmo e comunicava assim da forma que dava. E quando muitas vezes eu ia jogar por perto lá, a gente se via eu ia para Uberlândia ou ela ia para Brusque, o Balneário Camboriú, e a gente conseguia se ver assim. Assim, não foi fácil, né, esse momento à distância, mas a gente fazia o que dava assim para poder se ver. Vocês tinham certeza que valia a pena. Exatamente. Toda essa... mas mesmo estando com objetivos muito claros e querendo muito, se dedicando muito, tu optou por parar o tênis. Por quê? Então, o tênis, assim, tudo foi muito precoce, assim, com 16, 17 anos, 16 anos eu acho que eu joguei com o Guga, com 17 anos eu tava tendo meus pontos na ATP, 16 para 17, né, acho que com 17 anos eu tava 800 e poucos do mundo, tava indo super bem, né, muitas coisas acontecendo rápido, tava jogando bem, mas tive uma lesão, com 17 para 18 anos, fiquei 7 meses parado, tive uma fratura na L4 por estresse, de tanta repetição, que eu não conseguia mais jogar, eu não sabia o que era, e só, eu não conseguia virar pro lado, assim, quando eu olhava pro lado, eu girava para fazer o forehand, eu sentia muita dor, e não conseguia, aí fiz muitos exames, e joguei muito tempo lesionado com essa fratura, e aí chegou um momento que eu tive que parar por 7 meses para calcificar, né, e eu voltei, depois de 7 meses, trabalhando duro, treinando, fui jogar meu segundo torneio, um Future em algum interior de São Paulo, algum local. Meu segundo jogo, eu tinha ganho o primeiro jogo, fui deslizar para pegar uma bola, a quadra cedeu, eu tive uma fratura no meu pé, num ossinho aqui do pé. Quando eu fui bater a bola, virei o pé. E, mais 3, 4 meses parado. Então veio uma sequência muito difícil de lesão. E sempre tentando voltar. E depois disso, começou a autocobrança. Quando eu queria voltar, eu comecei, tô com 17, 18 anos. Agora é a hora. Aí começa o pensamento, e se? Eu tive uma bolsa para ir para Stanford, uma bolsa completa já para a universidade. Não quis, porque eu queria ser profissional, queria jogar, né? E eu comecei quando você estoura a idade, 17 para 18, você começa a jogar, e o tênis é uma profissão muito difícil, porque você viaja muito mais que fica em casa. E eu comecei a olhar o meu futuro, e eu comecei a pensar, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? E se eu não conseguir? Como é que eu vou poder... como é que eu vou ter minha renda? Como é que eu vou ser independente? Eu não quero depender do meu pai. Meu pai já chegou a vender carro para me financiar em viagens, eu não tinha patrocínio, poucos patrocínios, era muito difícil a realidade. O meu pai fazendo financiamento em banco, vendendo carro, refinanciando coisas, e isso começou a me deixar muito mal, muito reprimido. Eu ficava muito triste por isso, porque eu sabia o esforço que meu pai estava fazendo e o quanto que eu queria entregar para ele, devolver para ele, e isso começou a me fazer mal. Em vez de me fazer bem, olhar para o lado positivo, eu me cobrei. Eu comecei a falar, preciso ganhar, preciso mudar essa realidade. E isso começou a me deixar de uma forma pesada em quadra. Eu não tinha mais vontade de treinar, eu não tinha mais conseguia render o que eu jogava, tinha muitos problemas dentro de quadra psicológicos, de certa forma, talvez eu estava até com depressão e não sabia. Então eu não tinha nem vontade de levantar. E acordar assim era difícil. Eu passei um momento bem difícil da minha vida e eu não tinha coragem de tomar uma decisão. Acho que foi o momento mais difícil da minha vida. Foi quando eu sentei com o Laí e falei,
Aí, hoje é meu último dia que eu tô aqui e eu não consigo mais jogar, não tenho mais prazer. E foi difícil falar com meus pais também, porque meus pais investiram uma vida no meu sonho, né? A Rê falava, não, André, acho que tem que continuar, faz o que seu coração, né? Sempre foi muito aberta em relação a isso. Ela falava, cara, se é teu sonho, vai. Nunca, né? Foi ao contrário do meu pensamento. E, cara, eu botei nas mãos de Deus, orei e segui. Foi difícil, foi assim, quando eu parei de jogar, falei, o que eu vou fazer da minha vida agora? Tudo que eu fiz tá aqui. O que eu sei fazer? Então, foi uma mudança drástica assim na minha vida, né? Comecei a trabalhar, fui pra faculdade, mudei minha vida da água pro vinho, assim, de repente, assim, num estalo. Mas, era algo para acontecer. Faz parte da história. Queria mostrar mais um videozinho. Elas estão curtindo a emoção. Vou dizer para vocês que, olha, fazer o roteiro dessas entrevistas, a gente já chorou 300 vezes. Cada vídeo que eu recebia, cada palavra que eu escrevia, eu pensava, meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer isso na câmera? Nossa. E uma coisa que eu acho que todo mundo percebe é a disciplina dele. Mas, como experiência própria, eu quero falar que isso é algo que ele tem desde que eu conheci ele. Então, esse ano vamos fazer 11 anos de casado, namoramos mais 3. Então, eu conheço ele há mais de 14 anos. E ele sempre foi muito disciplinado. E o período da vida dele que foi bem difícil, que foi quando ele parou, né, a carreira no tênis e foi entrar no mercado de trabalho, fazer faculdade. Ele nunca deixou de treinar, mesmo não sendo mais um atleta de tênis. Ele continuava treinando todos os dias, antes do trabalho ou depois da faculdade, ele dava um jeito de treinar. Então a disciplina dele é algo que me motiva muito mesmo, me ajuda a melhorar em vários aspectos da minha vida. Feliz de estar aqui falando contigo. Quero dizer que tenho muito orgulho da pessoa que tu é, do ser humano incrível, do coração maravilhoso que tu tem e do atleta sensacional que tu és, da pessoa. Enfim, tenho muito, muito orgulho da tua trajetória, da tua história. Só quem realmente acompanha de perto sabe do teu esforço desde o início, de quando tu não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha apoio, né, de patrocinador nenhum, enfim, só de realmente de quem importa, das pessoas, né, que importavam. E fico muito feliz de ver onde tu tá chegando e onde tu ainda pode chegar. Tenho certeza que muito ainda está por vir e tu merece tudo que vem acontecendo na tua vida e na tua carreira. Parabéns, estaremos sempre aqui na torcida e eu te amo muito. Um beijo. Pena que o João Ricardo não sabe falar ainda, né? Mas assim, a tua irmã mandou também outras mensagens. Ela falou que quando vocês treinavam lá estavam em treinamento, enfim, né? Uhum. Era assim, André, corre 5 minutos, tu corrias 10. Faz 10 polichinelo, tu fazia 15. Sempre fizesse a mais. E não porque alguém pedia ou porque alguém sugeria, sempre foi por ti. E isso eu percebo que é até hoje. Sempre tem um a mais. É muito trabalho, a gente vê muito trabalho, muita disciplina. E com isso vais conquistando também uma legião de fãs, de pessoas que se inspiram em ti, que se inspiram nessa tua disciplina, nesse teu trabalho. Mas tem um fã que é muito especial. Sim, já sei quem é. Já sabe quem é? Tudo bem, pessoal? Muito legal participar desse momento aí com o André. Para mim, o André sempre foi uma grande fonte de inspiração. Todo mundo brinca comigo, né, que sou um grande torcedor dele, mas eu falo que hoje torcer pro André é fácil, né? No começo que era difícil, a gente indo para os campeonatos, participar, já aquela primeira rodada difícil, não sabia se ia passar da primeira rodada ou não, às vezes ia para campeonato longe, né? Aí nem reservava o hotel, porque às vezes já tinha que fazer um bate e volta, então eram aquelas situações de começo muito complicadas, né? Mas uma grande inspiração, assim, que eu lembro do começo, que até um momento de reflexão, assim, do próprio André, foi quando ele foi para Aruba a primeira vez, aí aquela loucura de qualifying, do quali, de passar, ele não sabia se ia passar, conseguiu passar, aí eu acho que ele perdeu na primeira rodada, e assistindo a final lá de Aruba, né, aquele nível de beach tennis
os caras muito rápidos, saltando, chegando na frente, chegando atrás. E o André assim, meu Deus, cara, eles são muito bons, será que um dia eu vou conseguir chegar no nível desses caras? E hoje tu vê o André sendo o top do mundo, conseguindo os resultados que ele está conseguindo. Então não tem maior fonte de inspiração devido ao sucesso, devido ao profissionalismo e à dedicação dele. Então o André é um grande exemplo, é um cara do bem, né? Acho que as pessoas têm que se conhecer cada vez melhor para saber o cara especial que tu é. E realmente eu sou um grande torcedor teu e sempre vou torcer, tá bom? Um grande abraço e tudo de bom para ti e parabéns aí pelo teu sucesso. Legal. Era ele que tinhas pensado? Era. Acertei. Acertou. Falou de um momento que eu mesma, se ele não tivesse falado, eu falaria. Porque eu presenciei e registrei uma cena muito linda tua com a Renata depois que tu conquistou o título de Aruba em 2023. E eu me lembro direitinho, fosse até ela, vocês se abraçaram, choraram e eu sei que tu falou uma coisa para ela no ouvido que tem tudo a ver com aquilo que o Reinaldo falou de nem reservar hotel porque não sabe se vai ganhar, se vai perder. Se tu não te importares, eu gostaria que tu contasse para as pessoas o que tu falou para ela e o que representa tudo isso na história de vocês. Quando a gente foi a primeira vez para Aruba, né, a gente foi com muito custo, né, sem patrocínio. E eu tô chorando aquele monte hoje. Mas é isso aí. Esse é o cavalo que a gente quer conhecer. Arquivo confidencial. Por trás da raquete com o Júlia Fonte. É porque quem conhece nossa história sabe o quanto que de onde a gente veio, nossas condições, né? A gente lutou muito para poder viajar. E essa primeira viagem de Aruba, a gente pegou nossas economias e foi, né? E foi tudo um aprendizado. E jogando em Aruba, a Rê olhou um dia e falou: um dia você vai ganhar esse torneio, né? E ano passado aconteceu. E estava escrito, ela profetizou, foi uma coisa legal. E aí passa um filme na cabeça, né? De onde eu vim, como é que eu entrei no beach tênis, como é que quando eu comecei a dar aula, pessoas riram de mim. Tipo, o ex-atleta de tênis está dando aula de beach tênis agora, ninguém sabia o que era. Então, isso me fez mais forte, sabe? Às vezes a gente vê onde a gente está hoje, talvez quem vê de trás fala, ele tá ali, foi tudo fácil, como é que ele chegou ali? Mas foi muito de acreditar, né? A gente acreditou, a gente acreditou nesse sonho. A Renata me apoiou, foi a primeira a me apoiar. E tudo que a gente passou jogando torneio micro-regional, torneios que a gente pagava, dividia gasolina para poder jogar o torneio, né? Não foi direto para Aruba. Não. Mas aí aquele abraço foi algo que a gente conquistou junto, algo que a gente acreditou, que a gente lá atrás viu que precisa ser distante e acontecendo, emocionante, né? Vem de um torneio importante. Com certeza. E quebrando um pouquinho aqui o que eu tinha planejado, já que a Renata tá aqui, eu queria que sentasse aqui do lado dele porque eu quero ler uma mensagem. Não tem problema. Essa é a verdade, né? Isso... Ai, caraca. Porque a gente sempre te vê ali nas transmissões, no cantinho, na grade, mas a gente já teve algumas oportunidades de dividir, de dividir vários momentos, inclusive esses momentos de perrengue, de economizar dinheiro, de pegar um apartamento mais barato. A gente já passou muito por isso juntos, inclusive, e eu tenho uma imensa admiração por vocês. Agora é a minha vez. Mas eu tenho muita admiração por vocês, porque eu acho que, da mesma forma, claro, eu tenho um outro papel hoje, mas eu também sou mulher de atleta, eu também vivo todas essas questões, essas dificuldades, essas escolhas, né? E essa questão de acreditar o quanto eles são capazes, de se orgulhar, de não deixar de desistir. E eu tenho certeza que a Renata tem um papel fundamental em tudo isso que a gente está vendo hoje. Então, por isso que eu quero que tu sente aqui para eu ler essa mensagem para o André, mas no fundo é para vocês dois. André,
O caminho até o topo nunca foi fácil. Provações, resultados não esperados, perrengues em viagens e tudo aquilo que ninguém vê. Mas a sua dedicação incansável e o seu trabalho árduo te fizeram mais do que um atleta de beach tênis. Você se tornou uma inspiração. Hoje, você não é só o número 1 do Brasil, mas também um exemplo de determinação e seriedade naquilo que faz. Você quer ver o esporte ir além, e isso engrandece ainda mais a sua trajetória. Continue a brilhar nas quadras, pois o seu sucesso é mais que merecido e inspira todos ao seu redor a alcançarem as suas próprias metas com coragem e muito trabalho. O Brasil se orgulha do nosso número 1, André Cavalo Baran. Ó, obrigado. É isso, galera. Terminamos assim. Obrigada pelo teu tempo, obrigada pela gente. dedicação de vocês, obrigada pelo que vocês fazem pelo beach tênis. E esse foi o Por Trás da Raquete com Júlia Fonte. Gente, obrigado. Obrigada, foi incrível. Um chororô isso aqui. Também quero.